Olá, tudo bem? Olha, diante dessa crise que se estabeleceu aí na Procuradoria-Geral da República, a primeira reflexão que me vem à cabeça é recorrer a um dito popular, né, que diz que na vida a gente nem deve ser o 8 nem o 80, ou seja, diante de decisões que devemos tomar, não podemos nem tomá-la tendo como parâmetro o 8 e nem como parâmetro o 80. Por que eu estou fazendo essa relação? Primeiro, é importante que a gente, nesse momento, nada obstante a Procuradoria-Geral da República, na sua chefia, está novamente lembrando aquela situação que existia na época do Aristides Junqueira, do Fernando Henrique Cardoso, que ficou o Procurador-Geral da República tristemente famoso pela identificação de que era o Gavetador-Geral da República. A ascensão do Aras à Procuradoria-Geral da República proporcionou esse retrocesso na Procuradoria diante de muita coisa já que ele vem sinalizando. À vista de muitas decisões ou omissões que ele vem ao longo desse período em que assumiu a Procuradoria-Geral da República adotando. No entanto, aquilo do nem o 8 nem o 80, é importante também que se diga que os procuradores da República, especialmente aqueles que atuam na Operação Lava Jato, eles já vinham se sentindo absolutamente fora de qualquer baliza de legalidade. No entanto, é importante que nós percebamos, aliás, penso que a sociedade brasileira, depois de tantos atos ilegais, depois de tanta manipulação processual promovida pelo Deltan Dallagnol e a sua turma, ali conectados e orientados pelo então juiz da causa, o ex-juiz Sérgio Moro, que agora está completamente desnudado perante a nação brasileira, não apenas por conta dos arrasadores diálogos que já foram divulgados, né, pelo The Intercept Brasil, todos eles absolutamente confirmados, em que se mostrou ali que havia, né, um conluio criminoso entre o juiz e aqueles procuradores para interferir, como interferiram de fato, no processo eleitoral brasileiro. Não precisa nem a gente se estender muito. Só o fato do juiz ter negociado a sua ida para o ministério do Jair Bolsonaro, ainda quando se encontrava no cargo de juiz, isso aí já define tudo. E vejam esses dados aí que foram saindo ao longo do tempo, em que o Deltan Dallagnol se sentiu tão poderoso, tão empoderado do ponto de vista popular, que deixou de lado completamente a liturgia do cargo de Procurador da República e passou a liderar um grupo dentro da Procuradoria, aí se estendeu para o Brasil inteiro, com a pretensão, inclusive, de ele próprio ser senador da República e formar um grupo para, entre os procuradores da República no Brasil inteiro, formar uma forte bancada para ir ao Senado da República. Então, se isso, evidentemente, não despertou na época as pessoas para a gravidade da situação, vejam que agora, de fato, não há mais como fugir disso, na medida em que você agora vê, né, os procuradores da Lava Jato se insurgindo contra as regras internas da Procuradoria, ameaçando, como já ameaçaram anteriormente, se não fossem satisfeitos os seus desejos, especialmente os de perseguição a um determinado pensamento político, eles abandonariam, né, a tarefa para os quais eles foram indicados. Olha que absurdo. Quer dizer, um servidor público, né, pago pelo contribuinte brasileiro, aliás, um dos maiores salários da República, com vantagens e algumas sinecuras completamente fora da realidade nacional, eles se sentem no direito de dizer qual é a causa que vão pegar. E agora, tanto o procurador Deltan Dallagnol quanto o Sérgio Moro estão apavorados por uma decisão da Procuradoria-Geral da República de reabrir as negociações com o advogado Tacla Duran, que vai fazer aí, pelo que consta, uma
uma delação premiada. Então, pavor, né? Isso desde o primeiro momento foi colocado. O Deltan Dallagnol, em todos os momentos, se recusava a sequer admitir a possibilidade de tomar o depoimento do Tacla Duran. Eles que eram tão solícitos, que eram tão abertos, né? Quem tivesse alguma coisa a dizer, eles facilitavam tudo. E quando, em relação ao Tacla Duran, não só dificultou, como impediu, né? Impediu de todas as maneiras o depoimento do Tacla Duran, porque o Tacla Duran publicamente tem feito gravíssimas acusações contra o Sérgio Moro, na condição de juiz, e contra o Deltan Dallagnol. E agora eles estão nessa briga interna. Olha que surreal, que absurdo, né? Eles estão indignados porque a Procuradoria-Geral da República, pela pessoa da coordenadora, olha bem, a procuradora é a coordenadora da equipe da Lava Jato. E eles estão indignados porque a coordenadora, ou seja, a chefe do grupo, né, na hierarquia da Procuradoria-Geral da República, não pode ter acesso àqueles dados. Então isso mostra claramente que aquele discurso do que quem não deve não teme dessa turma, há muito tempo foi sepultado. Seu Deltan Dallagnol, o Torquemada de Curitiba, junto com seu passa, né, o seu chefe Sérgio Moro, o Savonarola de Curitiba, estão aí desesperados porque agora poderá vir à tona oficialmente, dentro de um processo judicial, todos os seus desatinos, todas as suas manipulações, todos os seus atos ilegais, ilegítimos e imorais praticados dentro de um processo criminal. Enfim, como diz o matuto cearense, nada como um dia atrás do outro, tendo uma noite no meio. E tudo isso, na verdade, se insere dentro de um contexto que já está desenhado desde a época em que o Sérgio Moro era juiz. É a preparação para tentar levar esse grupo ao poder político, né, através de uma candidatura do ex-juiz Sérgio Moro. Isso está absolutamente claro e agora veio ser escancarado para a nação que esse grupo de Curitiba, né, da Procuradoria da República, tende, na verdade, autoritariamente, ser não um quarto poder, mas ser um poder moderador da República. Veja que a gente já tem a grave situação de setores das Forças Armadas brasileiras se arvorarem nessa condição de poder moderador da República, né? retomando aí ao tempo do Império e, obviamente, depois das sucessivas ditaduras. E agora também, ditadores da República também se arvoram com integrantes de um poder moderador que, na verdade, não seria nem da instituição, seria deste grupo, né, ideologicamente identificado com o setor da extrema-direita brasileira, que se coloca aí, querem se colocar aí acima da lei, acima da Constituição brasileira. Grande abraço e até amanhã.